Os conflitos relacionados à disputa pela posse, ocupação e exploração da terra são a principal causa da violência praticada contra populações indígenas e comunidades tradicionais no Brasil na última década. Essa é a conclusão de um levantamento inédito realizado pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que atua na defesa dessas minorias. Para falar sobre esses dados, eu converso agora com a Subprocuradora-Geral da República, Eliana Torelli. Subprocuradora, obrigada por conversar com a gente. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Subprocuradora, acho que é interessante a gente já começar falando desses dados que foram levantados. Que dados são esses? Você tem situações muito diversas, como vamos falar, por exemplo, dos povos indígenas. Em relação aos povos indígenas, muitos deles já têm seu território demarcado, isso é fato. Mas mesmo assim, como cada dia mais observamos, esses territórios têm sido objeto de invasão, em busca de recursos minerais, recursos ambientais em geral. E essas populações sofrem muito com a pressão de madeireiros, garimpeiros ilegais, grileiros, e isso tem sido uma causa constante de conflito, o desrespeito aos limites das terras indígenas. Isso a gente está falando em relação às terras indígenas demarcadas, mas nós temos também populações, grupos indígenas que ainda não tiveram suas terras demarcadas. Isso os deixa numa situação de extrema vulnerabilidade e os conflitos se avolumam. Nós temos também relação a comunidades tradicionais que também se envolvem em disputas, muitas vezes, que levam até a violência física e morte mesmo, né? Em várias regiões do Brasil, ribeirinhos da Amazônia, ribeirinhos do Rio São Francisco, ou seja, a principal causa de violência contra essas populações é sim a disputa territorial. A senhora já começou falando um pouco das consequências dessa disputa, que é a principal causa da violência. Que chega a morte, os indígenas, na questão dos indígenas, são afastados da terra. Que outras consequências o levantamento apontou? Uma coisa que é muito importante a gente observar é que essas populações, sejam populações indígenas, quilombolas, tradicionais, eles têm uma relação com o território, é quase que uma identificação da própria comunidade, né? Não é como eu ou você, que se eu me mudar de apartamento ou se eu for morar em outra cidade, aquele pertencimento àquele território que caracteriza determinada comunidade. Que trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público na Sexta Câmara, depois desse levantamento, que trabalho que vem sendo feito? Na verdade, Madeleine, a Sexta Câmara, ela atua nesse sentido, assim, desde que ela existe, né? Mas, obviamente, que compreender as causas dessa violência nos leva a atuar de uma maneira mais concentrada. Mas eu diria que a gente sempre teve, a Sexta Câmara e todos os procuradores da República que atuam na temática indígena, nós sempre tivemos presente essa realidade de que o que é mais danoso, o que é mais deletério para essas comunidades é a expulsão do território. A gente tem também, não a Sexta Câmara, mas outras unidades do Ministério Público Federal atuado no combate ao crime propriamente dito. Subprocuradora, mais uma vez, obrigada por esclarecer um pouco esses dados que foram apresentados pelo levantamento e obrigado por participar do programa.